Olá, meus amigos! Estamos aqui para um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem não me conhece, eu sou Débora Rodrigues e falo da cidade de Bocaiúva, norte de Minas Gerais. E a partir de hoje eu vou estar fazendo parte desse time que traz para vocês, com tanto carinho, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, desbravando seus itens e entendendo pouco a pouco parte do que nosso querido Kardec trouxe com os espíritos para que nós pudéssemos estudar e entender as verdades espirituais. Então hoje nós vamos falar do capítulo 12, Amai os vossos inimigos, os itens 7 e 8. E para a gente não deixar nada sem ser dito sobre esses itens, eu vou lendo ele aos poucos e nós vamos aqui, através das explicações, entendendo um pouco do que esse estudo traz para a gente, da essência desse estudo e da sua importância. Então, para começar, no item 7, nós vamos ter aqui: se alguém vos bater na face direita, apresentai-lhe também a outra. Quem nunca ouviu? Talvez não nessa tradução, mas em diversas outras traduções, né? Se lhe baterem a face de um lado, dê o outro lado. E assim se segue as inúmeras traduções, mas a mensagem ela é uma só. Então o item 7, ele vem falar o seguinte: aprendestes que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao mal que vos queiram fazer, que se alguém vos bater na face direita, lhe apresenteis também a outra. E que se alguém quiser pleitear contra vós, para vos tomar a túnica, também lhe entregueis o manto. E que se alguém vos obrigar a caminhar 1000 passos com ele, caminheis mais 2000. Dai aquele que vos pedir, e não repilais aquele que vos queira tomar emprestado. Mateus, capítulo 5, versículo 38 a 42. Então, a gente tem algumas mensagens muito importantes aqui, que talvez para quem não faz o estudo bíblico, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo em si, não vai entender. Jesus dá alguns exemplos nessa fala, como a questão da face. Então, a face representa o seguinte: se alguém atingir a sua fraqueza, se alguém te magoar, não revide, não retruque, não se vingue. Desde que essa pessoa também te machuque de outra forma. O que a gente entende disso? Bom, o mal que eu faço e o mal que me faz... Aliás, o mal que me faz mal não é o mal que o outro me faz, mas é o mal que eu faço ao outro. Então, a gente está entendendo aqui com Jesus que os atos dos outros, eles dizem respeito ao coração dele, não ao nosso coração. Então, se a pessoa te faz mal, se a pessoa te ofende, se a pessoa te magoa, é um desajuste espiritual dela com o compromisso dela e não seu. Então, nós temos que entender que quando ele fala da outra face, é no sentido de deixar que o outro arque com as consequências dos seus próprios atos. E é importante a gente entender isso, porque quando você tenta revidar, quando você alimenta essa energia, porque a gente está falando de energia, né? Quando você alimenta essa energia, aquele ciclo de discussão, aquele ciclo de ódio, ele não acaba. E é tão triste, né? Porque o mal só acaba quando alguém põe freio nisso. Seja você essa pessoa que vai pôr freio, seja você essa pessoa que vai falar: olha, não dá mais, não dá pra gente continuar dessa forma. É importante a gente entender aqui agora que esse mal se acaba aqui, porque eu não vou dar continuidade para esse mal. É importante a gente pensar e entender isso, Entender isso na fala do Cristo, entender isso em tantas explicações espirituais que nós vamos recebendo. E aí, Jesus fala o seguinte: se alguém vos tomar a túnica, lhe entregueis também o manto, ou também lhe entregueis o manto. Nós temos no tempo de Jesus, os pedintes, eles eram identificados tinha uma organização, Vamos falar disso, tinha uma organização.
Não é como é visto hoje, que as pessoas simplesmente moram na rua, pedem esmola, né? Tinha uma organização para esse pedir esmola. Então eles tinham uma identificação que vinha através das suas vestes. Então quando Jesus auxilia algumas pessoas nesse processo, você vê que algumas pessoas deixam suas vestes. Quer dizer, elas tiram aquela roupa de pedintes e passam agora a ser pessoas que vão contribuir com o sistema, vão trabalhar, vão fazer outras coisas, vão ressignificar as suas vidas. E havia, porque como havia uma numeração, uma organização disso, então havia esse problema, né, desse tomar a veste, a túnica do outro e tomar o manto do outro. E ele fala nesse sentido: se alguém te tirar o que você tem, entregue ainda mais. Eu tenho um termo que eu acho muito interessante, que nos leva a algumas reflexões. Quando alguém é furtado ou roubado aqui em Minas, algumas pessoas falam assim: talvez ele precisava mais do que eu. É um ditado que a gente escuta muito aqui. E ele diz no sentido de que é algo que eu tinha, que me pertencia, mas se o outro me tomou, deve de ser que a ele era mais necessário. E aí não se questiona a forma que isso foi feito. É interessante a gente pensar nisso, né? A gente não está julgando o ato do outro em si, mas a forma e a importância daquela situação nas nossas vidas. Então eu não estou me apegando àquilo para que aquilo não traga a mim uma tristeza, não traga a mim um apego material à situação. Então eu deixo essa situação se dissipar, deixo essa situação seguir o seu curso natural. No item 7, ele vem trazer esse versículo bíblico, né? Esse capítulo 5, versículo 38 a 42 do livro de Mateus. E aí no item 8º, então os espíritos, junto com Kardec, vem explicando essa passagem. E ele começa assim: os preconceitos do mundo sobre o que se convencionou chamar ponto de honra produzem essa suscetibilidade sombria, nascida do orgulho e da exaltação da personalidade, que leva o homem a retribuir uma injúria com outra injúria, uma ofensa com outra, o que é tido como justiça por aquele cujo senso moral não se acha acima do nível das paixões terrenas. Então, esse estudo vem nos alertar ali, e é interessante porque o início do versículo, lá no item 7, ele fala do olho por olho, dente por dente. Então, esse item 8 aí, quando ele começa, ele vem falar dessa defesa da honra. Que as pessoas, elas acham que elas têm que revidar, não porque de fato aquilo lhes faz falta ou aquilo lhe ofende, mas é por uma chamada honra que deve se defender, né? Uma dignidade. E aí, em nome dessa dignidade, essas pessoas tomam medidas drásticas e medidas tristes, né? Eu diria assim, em ofensa do outro, né? Em magoar o outro. E aí dão ali a sua própria justiça, no olho por olho, dente por dente, retomando assim lições tão antigas e tão superadas pelo amor do Cristo. Quando nós pensamos no Mestre Jesus, nós pensamos em amor. A sua mensagem era a mensagem do amor. E aí essa introdução aqui fala desses preconceitos, dessas convenções, desse ponto de honra. Então as pessoas estão preocupadas com a honra que elas mesmas criaram e elas mesmas colocaram num pedestal onde aquilo não pode ser atingido. Se ser atingido, a pessoa que atingiu aquilo deve responder por isso, deve pagar esse mal. E aí paga-se o mal com o mal, alimentando um ciclo de ódio, um ciclo de vingança, de uma energia que não se dissipa, né? São reflexões muito importantes que esse evangelho traz pra gente, porque, poxa, nós estamos estudando o evangelho, nós estudamos a palavra do Cristo, nós estudamos o Espiritismo, no único intuito, ou pelo menos deveria ser neste único intuito, nos melhorar como seres espirituais, vivendo uma experiência humana. Mas na menor oportunidade eu magoo, eu me ofendo,
lindo. O meu orgulho fala mais alto, né? Por que é ofensa? É quando o seu orgulho diz para você, olha, você não merecia isso. E por não merecer isso, você deve responder à altura. E talvez algumas pessoas vão falar assim para mim, mas Débora, eu não respondo, eu não retruco, eu não revido. Mas você é indiferente ao outro. Você castiga o outro com a sua indiferença. Com aquilo que a gente fala, ignorando a existência do outro, para que o outro sinta que ele te magoou. Isso é uma forma de revide, isso é uma forma de vingança. É uma vingança velada, invernizada. Então a gente vai refletindo sobre essas situações, entendendo que existem diversas formas de se atingir o outro e não necessariamente só a forma de dizer, olha, você me magoou e eu quero que você sofra por isso, mas a forma de dizer, tudo bem, você não me magoou, mas como eu sou superior a você, eu vou ignorar. Né? Uma reflexão interessante para se fazer nessa noite de hoje, nesse domingo, nesse estudo, para a gente entender que até o nosso silêncio, ele tem que ser um silêncio construtivo, um silêncio edificante, não um silêncio de quem está maquinando, que na menor oportunidade vai retribuir ao outro o mal que lhe foi feito. Então vamos continuar, porque esse item é um pouquinho grande e a gente tem que terminar ele. Bom, por isso é que a lei mosaica prescrevia olho por olho, dente por dente, de harmonia com a época em que Moisés vivia. Veio Cristo e disse, retribui o mal com o bem. E disse ainda, não resistais ao mal que vos queiram fazer. Se alguém vos bater numa face, apresentai-lhe a outra. Ao orgulhoso, este ensino parecerá uma covardia, porquanto ele não compreende que haja mais coragem em suportar um insulto do que tomarem uma vingança. E não compreende porque sua visão não pode ultrapassar o presente. Então aí Jesus nos traz um alerta muito interessante, os Espíritos nos trazem um alerta muito interessante, que na verdade esse orgulho nosso, essa sede por vingança, por justiça, ela diz de alguém que não compreende a eternidade, que não compreende a lei de causa e efeito, que não compreende a lei de ação e reação. Que é aquela lei em que o seu sistema, o meu sistema, formado pela nossa consciência, que é alimentado pelos nossos atos, os nossos sentimentos e as nossas emanações, eles nos trazem de volta aquilo que nós emanamos. Então, quem nos julga? Né? A nossa consciência nos julga. Quando eu passo por determinadas situações e eu sinto ali que, olha, eu estou passando por isso porque lá atrás eu fiz isso. Então a sua consciência ali, através daquilo que você sabia que você deveria ter feito, que está te cobrando por algo, o seu sistema. Então, quando você compreende, né, a vida, a imortalidade da alma, aqueles 5 princípios básicos do Espiritismo, né, a pluralidade dos mundos, das existências, então você vai compreender que esse revide dá continuidade a esse ciclo no sentido de que talvez esse mal que o outro me fez, consciente ou não, nós temos que lembrar, talvez o outro não tenha consciência que ele está nos fazendo mal, consciente ou não, pode ser algo que ele trazia de uma outra vida. E aí, quem está vingando de quem? Entende? A importância de vocês fechar estes ciclos de vingança, né, de ódio. E aí a gente entende que quando que aquele ser que compreende a imortalidade da alma, ele compreende também essa necessidade de cessar um ciclo, para que ele não retome uma nova vida com aquele ser, para que ele não alimente esses desafetos, para que ele zere em si, em sua consciência, os seus reajustes. Nós estamos encarnados com um propósito, nós temos que evoluir, nós temos que recuperar os nossos laços,
Temos que resgatar muitas coisas conosco e com os outros. Quando eu reviro, quando eu sou orgulhoso, quando eu me coloco naquele pedestal, quando eu vou retroagindo, né, na lei lá de Moisés, que tinha uma necessidade de compreensão diferente. Então eu estou saindo daquela escala do espírito que busca uma ascensão na sua evolução e retornando ao espírito primitivo, de escolhas pelo instinto e não pela razão. Uma razão que não é uma razão dura e inflexível, é uma razão pautada na verdade crística, é uma razão pautada na imortalidade da alma. Então, talvez seja uma injustiça, mas você fala assim, poxa, Débora, mas doeu tanto. Eu não estou dizendo que não está doendo. Eu só estou dizendo que só vai continuar doendo mais se você alimentar esse padrão. E olha para você ver a importância da gente fazer esse raciocínio, né? Da gente entender essa necessidade de cessar os ciclos do ódio. Não necessariamente o ódio em si, mas esse ciclo de energias negativas que se mantém aí por longo de tantas encarnações. E talvez seja até dessa encarnação mesmo, mas por que era alimentar isso? Por que não alimentar o amor? Por que não alimentar a compaixão com o outro? Porque eu não tenho que ter dó do outro. Tenho que ter compaixão pela sua ignorância, pela sua inacessibilidade das verdades que eu conheço, das verdades que eu acredito, pela sua divergência de conhecimentos e de ideias. E tá tudo bem. Cada um tem um passo na evolução, cada um tem uma forma de entender as coisas, cada um tem um momento de ser e acontecer na vida. Na vida espiritual não é diferente. Talvez você se sinta com uma evolução de entender as verdades espirituais e talvez essa forma que você se julga de entender essas verdades espirituais, é importante a gente fazer essa reflexão. Talvez você julgue que você conhece tanto, que você é dono da verdade. E aí a gente está falando de um ser totalmente ignorante no bem e no amor do Cristo. Porque se eu conheço a verdade, quanto mais eu conheço, quanto mais esse conhecimento de fato está penetrado em minha alma, né, absorvido pelo meu ser, mais humilde eu me porto, mais compassivo eu me porto com o outro e comigo, né? O que é a autocobrança? Né? O que é essa rigidez consigo mesmo? É porque você se julga num patamar espiritual mas tão evoluído, que se você erra, isso é um absurdo. Como um ser tão evoluído erra? Né? Faça essa reflexão. Essa autocobrança que você tem consigo e com os outros, o que ela diz de você? Vamos pensar aqui agora. Né? Poxa, eu não posso errar. Eu não posso sentir raiva, porque a gente se cobra tanto, né, nesse aspecto, e achando que isso faz bem, quando na verdade a gente tem que fazer um movimento de, olha, eu reconheço minhas fraquezas, eu reconheço os meus vícios, eu reconheço as minhas dificuldades, mas eu quero trabalhar para melhorar isso, expandindo as minhas qualidades. Talvez eu seja uma pessoa ainda um tanto quanto intolerante, mas eu tenho uma amorosidade para determinadas coisas. Então, em vez de eu focar na minha intolerância e ficar lembrando dessa intolerância o tempo todo, por que não focar na minha amorosidade? E a essa amorosidade se torna algo tão grandioso que a minha intolerância passa quase desapercebida, ou o meu espírito se convence de que não, ele não é intolerante, ele estava no estágio de intolerância, mas o amor vence no meu espírito. A amorosidade vence e faz frente a esse ser que se renova todos os dias. Uma reflexão importante e necessária quando falamos do nosso ser em ascensão e no nosso dia a dia. Mas vamos continuar porque o item ainda traz algumas coisas muito importantes. Deve-se-á
entretanto, tomar ao pé da letra aquele preceito, tão pouco quanto o outro que manda se arranque o olho quando for causa de escândalo. Perdão, vou ler de novo aqui que ficou um pouquinho, a interpretação não ficou legal. Deve-se-á, entretanto, tomar ao pé da letra aquele preceito, tão pouco quanto o outro que se manda que arranque o olho quando for causa de escândalo. Então ele está questionando aqui, a gente tem que tomar ao pé da letra essa questão do olho por olho, dente por dente, ou amar os vossos inimigos? E aí, na verdade aqui fala até dos amar os nossos inimigos. Aí é explicado o seguinte, tão pouco quanto o outro que manda que se arranque o olho quando for causa de escândalo. Quer dizer, quem lembra daquela parte que fala lá que se o seu olho, né, te gera escândalo, quer dizer, o seu olho é o que te faz mal, em que sentido? Se você olha para as coisas, e é nisso que os seus erros consistem, né, na forma como você vê o mundo, você vê o outro, julga, você vai arrancar seu olho? Não, você vai educar a nova realidade, você vai se adequar a essa nova realidade. Então a gente não vai fazer interpretações dos estudos de forma inflexível. É isso que os espíritos estão nos explicando. A nossa rigidez é que nos mantém há diversos anos nessas encarnações aí, reencarnações, cometendo os mesmos erros. Então a nossa flexibilidade frente às novas verdades, ela é importante para que a interpretação não tenha vícios. E é sobre isso que está falando esse trecho aqui. E aí continua. Levado em si nas suas últimas consequências, importaria ele condenar toda a repressão, mesmo legal, e deixar livre o campo aos maus, isentando-os de todo e qualquer motivo de temor. Se lhes não pudesse um freio às agressões, bem depressa todos os bons seriam suas vítimas. Então, entra naquela mesma explicação, a gente tem que ter muito cuidado aí com a nossa inflexibilidade, com a nossa rigidez nos ensinamentos, porque senão ela traz novas punições. Quando você pega aí a história do espiritismo, a história bíblica do cristianismo, você vai ver que na verdade grande parte dos erros cometidos ali por Paulo antes da conversão, né? Enquanto Saulo antes da conversão a Paulo, o que fez Saulo ser o que era? A sua rigidez na interpretação das leis. Ele não via em Jesus o enviado, né, de Deus. Ele achava que Jesus estava ferindo isso porque a sua rigidez no estudo das leis trazia esse entendimento. Quando ele passa pelo processo de atravessar o deserto, da cegueira, da cura por Ananias, é que ele entende a necessidade de flexibilização das leis e para entender as novas verdades. Porque traziam-se os ensinamentos e eles criavam teorias que esses ensinamentos seriam daquela forma, né? E é interessante, eu estava vendo esses dias uma mensagem falando o seguinte: as pessoas têm o costume de falar orai e vigiai, que é um termo judaico, mas na verdade Jesus diz vigiai e orai. A gente vigia a nossa mente e ora para que esse ser em ascensão, que somos seres em ascensão, eles entendam as verdades necessárias e eduquem o seu espírito para que esse espírito resplandeça na verdade de Cristo, resplandeça no amor do Cristo, né? Então a gente vigia no sentido de vigiar os nossos atos, os nossos sentimentos, as nossas emanações e oramos para que as nossas energias se mantenham num patamar vibratório elevado. Então as nossas conexões, as orações diz respeito às nossas conexões. Então orar aí é manter mente elevada, manter mente pensante no bem, manter mente em crescimento e ascensão espiritual. E aí continuamos aqui. O próprio Instituto de Conservação, que é uma lei da natureza, obsta a que alguém estenda o pescoço ao assassino. Então, tá falando o seguinte: nossa lei, né, da natureza do Instituto
instinto de conservação, que é o instinto de proteção, de defesa do ser humano. Óbsta, quando a gente fala de óbsta, né, proíbe, né, veda, nos impede que nós estendamos o nosso pescoço ao assassino. Quer dizer, a pessoa, ela quer ser o mal, você vai deixar, né, você vai facilitar que esse mal lhe seja feito. Então não é isso que está sendo falado nesse estudo aqui. Está sendo falado daquilo que é inevitável por você, né, daquilo que você não tem o controle. Nós não temos o controle de tudo, mas nós temos algum controle sobre algumas coisas. Então você não vai facilitar que o mal lhe seja feito. Mais uma vez feito, você não vai revidar. Você vai agir de acordo para que esse mal não aconteça. Mas como que eu vou agir de acordo, Débora, para que esse mal não aconteça? Vigiando, orando, entendendo como seres, sabendo dos nossos passos, da nossa fala, das nossas intenções com o outro. Tá? Isso não vai nos isentar de que o mal nos aconteça, mas vai evitar muitas confusões no julgamento, na fofoca, dissipar energias negativas, outros tipos de energia negativa. Então, a nossa vigia, ela vai nos auxiliar nesse processo também. Então, lembrando lei da natureza, instinto de conservação, então a gente também não vai facilitar, tá? Enunciando, pois, aquela máxima, não pretendeu Jesus interdizer toda defesa, mas condenar a vingança. Então, ele está falando assim, ó, não é que você não vai se defender, mas você não vai se vingar. Então, os espíritos estão explicando aqui isso. Você vai permanecer ali, se defendendo dentro das medidas, mas você não vai se vingar. Dizendo que apresentemos a outra face, aquele que nos haja batido numa, disse sob outra forma que não se deve pagar o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo que seja molde lhe abater o orgulho, que maior glória lhe advém de ser ofendido do que ofender, de suportar pacientemente uma injustiça do que praticar alguma, que mais vale ser enganado do que enganador, arruinado do que arruinar os outros. Então, o que que os espíritos estão falando? O seguinte, Jesus está falando aquilo que eu falei lá no início, que o mal que me faz mal não é o mal que o outro me faz, mas o mal que eu faço ao outro. Então, para a gente refletir que se o outro nos faz mal, e é triste que isso aconteça, né? Mas que é algo da consciência dele com a consciência dele, que não seja algo da minha consciência comigo. Que a injustiça não seja praticada a partir de mim, que o mal não seja iniciado por mim. Quando você se vinga, você inicia o mal. Eu não posso evitar que o outro me deseje mal, que o outro não goste de mim. Eu não posso evitar não agradar ao outro. Mas eu posso evitar que, uma vez iniciado um ato, ele dê continuidade naquilo que no tocante à minha parte. Igual eu falei, eu não controlo tudo, nós não controlamos tudo, mas nós controlamos os nossos atos e administramos nossos sentimentos. Isso é exercício. Porque aí você vai falar assim, Débora, eu não controlo o que eu sinto. Eu não controlo minha raiva, eu não controlo quando eu sou ofendido. Esse desejo ali instintivo naquele momento do mal do outro. Mas, em alguma medida, você vai diminuindo esse tipo de sentimento, esse tipo de padrão energético. Porque um dia você deixa de fazer o mal ao outro. No outro dia você, alinhado nesse pensamento de não revidar, você deixa de sentir e desejar o mal ao outro, até que, com o passar do tempo, esse outro nem te afeta mais. Por que nós nos deixamos afetar ainda? Por que a gente ainda se deixa magoar tanto pelo outro? Que orgulho é esse que nos mantém num patamar em que tudo que o outro faz é para me agredir, é para me machucar? E talvez seja mesmo. Mas por que eu permito que essa energia chegue a mim? Porque eu me permito ser tocado
por esse mal. Então é sobre esse exercício que nós temos que falar, sobre essa forma de trabalhar em nós que esse mal desejado pelo outro não me atinja, né? Que esse mal desejado pelo outro não me afete, que ele não permaneça em mim, que ele não seja alimentado por mim. São reflexões necessárias, são exercícios difíceis, porque nós vivemos ainda no mundo, passando por esse mundo de regeneração, mas ainda um mundo de provas e expiações. Então é comum que o primeiro movimento que a gente tenha, né, o primeiro sentimento que a gente tenha dessa injustiça, desse mal, de nos ofender mesmo e não entender, não compreender a ignorância, né? O que é o mal? Vocês leram o Livro dos Espíritos, né? Questiona ali, dentre os questionamentos, o que é o mal? O mal é a ausência de bem, o escuro é a ausência de luz. Então, o mal do outro é a ignorância do bem, a ignorância de saber a importância que o bem nos faz, é a falta de conhecimento, de acesso, a falta de entender a importância de se cultivar amor, de se cultivar o bem. Então vamos lá, só molhar um pouquinho a garganta aqui para dar continuidade. E aí ele vem falando o seguinte, os espíritos vêm falando o seguinte: é ao mesmo tempo a condenação do duelo que não passa de uma manifestação de orgulho. Somente a fé na vida futura e na justiça de Deus, que jamais deixa impune o mal, pode dar ao homem forças para suportar com paciência os golpes que lhe são desferidos nos interesses do amor próprio. Lei de causa e efeito e ação e reação que eu falei lá atrás. Então, aqui ele está falando o seguinte, que quando você acredita na lei de causa e efeito, quando você entende a ação e a reação, você entende que nada aos olhos de Deus vai passar impune. E que não cabe a mim, não cabe a você revidar o mal, não cabe a você dar continuidade nesse ciclo, mas de sim deixar que a Deus e a espiritualidade, ao sistema e à consciência daquele ser, que lhe seja cobrado, se é que deve ser cobrado, tá? Cada sistema tem uma forma diferente de ser entendido. Quando eu falo sistema, é no sentido de que, voltando naquilo que eu falei, às vezes o mal que o outro fez não foi um intencional. Então, quando a espiritualidade fala dos nossos atos, está se olhando a nossa intenção. Talvez o outro foi desatento, descuidado. E aí ele vai responder pelo seu descuido e sua desatenção, mas não pelo mal em si, não pela intenção de fazer o mal. A importância da gente relativizar o ato do outro. Né? Então, a Deus cabe essa análise, a Deus cabe esse critério de trazer a cada consciência a sua necessidade de reparo. E aí eu vou reparar de acordo com a minha falta. Se a minha falta diz respeito à desatenção e o descuido, eu não vou pagar pela intenção, mas sim pela desatenção e descuido. É sobre isso que está sendo falado aqui. E aí continua. Daí vem o repetirmos incessantemente. Lançai para diante o olhar. Quanto mais vos elevardes pelo pensamento acima da vida material, tanto menos vos magoarão as coisas da terra. Então, ele está falando o seguinte, que olhemos à frente, que olhemos a imortalidade da alma. Por quê? Porque olhando a imortalidade da alma, entendendo a imortalidade da alma, nós vamos entender que nós somos maiores que este corpo físico, maiores que a transitoriedade das nossas existências carnais. E aí esses pequenos percalços da vida vão deixar aos poucos de nos magoar. Quer dizer, Débora, que eu vou viver uma vida sem me magoar com nada? Não. Nós não somos esses seres aí
perfeitos, evoluídos. Nós estamos ainda nessa busca, pelo menos eu ainda estou numa busca, né? Nós ainda vamos nos magoar, nós ainda vamos nos ferir, nós vamos ferir outras pessoas, magoar outras pessoas. Mas o que a espiritualidade, o que os espíritos nos revelam aqui, é que quando nós entendemos a imortalidade da alma, quando nós entendemos a transitoriedade dos nossos atos, das nossas escolhas terrenas, essas coisas deixam de nos magoar, porque a nossa felicidade real, a nossa felicidade que a gente acredita, né, quando você estuda o espiritismo, a felicidade plena, ela não vai estar aqui nesse mundo. E você vai falar assim, Débora, não dá para ser feliz aqui? Dá, para ter momentos de felicidade. Mas se você falar para mim assim, olha, não, Débora, tem como ser plenamente feliz sim. Talvez eu te questione, porque como você consegue ser plenamente feliz sabendo que ainda há pessoas que passam por necessidades como a fome, como a pobreza extrema, como a falta de recursos ali, pro básico que a gente tem? Como você consegue ser feliz sabendo que ainda há pessoas mal intencionadas, que desejam o mal do outro, que fazem o mal pro outro? Pessoas desafortunadas, pessoas que passam por diversas situações, desafortunadas no sentido de não fortunas, de riqueza, mas da vida em si, de ter uma família, de ter uma estrutura básica de sobrevivência, de vivência. Então não dá para ser feliz sabendo que ainda há tanto mal a ser reparado no mundo, sabendo que com os nossos atos impensados, muitas vezes nós estamos acabando com essa casa que nos foi concedida por Deus, no planeta Terra. Isso aí a gente está falando de questões ambientais. Todos os dias nós estamos acabando com um pouquinho dessa vida útil que nos foi proporcionada. Como você consegue ser feliz quando você perde um ente querido? Como você consegue ser feliz diante de tantas adversidades? Então são esses os questionamentos que nós trazemos quando a gente fala de uma felicidade plena, dessa felicidade real. Não quer dizer que a espiritualidade deseja ali que a gente sofra, né? Eu vejo muita gente falando assim que, porque com o espiritismo eu aprendi que eu preciso sofrer para evoluir. Quem disse? Quem foi que disse? Onde está escrito que eu tenho que sofrer para evoluir? A gente entende que nós passamos por provas e expiações para evoluir o nosso ser, para sanar os nossos vícios e reiterar virtudes, trazer a nós virtudes. O sofrimento é segunda didática divina, a primeira é o amor. Sofre aquele que não entende pelo amor. O amor sempre vai ser o caminho. A dor, ela entra para você lembrar que o caminho é o amor. Não para que você permaneça nela e aí entra aquele pensamento, nossa, eu sofri tanto na terra, eu vou ter uma vida tão feliz no céu, né? Tão feliz nos mundos espirituais. Você sofreu porque quis. Aí você vai falar, nossa, Débora, como você fala para mim que eu sofri porque quis? Porque o sofrimento é opcional. Permanecer no sofrimento é opcional. A dor é algo que acontece. Permanecer nessa dor é opcional. Porque nós temos aí, dos ensinamentos crísticos, a ressignificação, a resiliência, o aprender com os nossos atos, o aprender com as nossas dificuldades e redirecionarmos a nossa vida, a nossa rota ao caminho do amor. Né? É isso que a espiritualidade traz pra gente, de ensinamento. Não que, olha, você sofre bastante, né? Seja um coitado, passe por privações materiais, por privações sentimentais, emocionais, e aí você vai ser um ser evoluído, você vai ser um ser espiritual de alta hierarquia. Não tem nenhum ensinamento espírita que fala sobre isso, tá bom? Então a gente vai pensar muito nesse sentido de que nós estamos aqui para aprender com os nossos atos, para aprender com os ensinamentos crísticos,
para aprender com toda a informação do bem nessa nossa era de tecnologia aí. Tem muita coisa. Tem o Evangelho segundo o Espiritismo, que tem livro físico, a gente tem PDF, porque a FEB nos fornece, tem outros sites que fornecem, tem outras formas de acesso, então informação não é um problema. A tecnologia trouxe isso pra gente. Mas o que eu tenho que mudar em mim é como eu me sinto, como eu filtro através do meu pensamento as minhas emoções e como isso chega no meu coração e como isso sai de mim. É isso que eu vou educar. É esse amor que eu trabalho. O amor dos inimigos não é você ficar perto de quem te faz mal, não. Você sabe que a pessoa te faz mal, você permanece ali. Não. O amor aos inimigos é o amor de você entender que cada um é o que pode ser, o que dá conta de ser, mas que a sua evolução depende de você. Que, como Gandhi fala, se você quer uma mudança, seja a mudança que você quer ver no mundo, que comece a partir de você, dos seus atos, das suas escolhas. É sobre isso. É sobre não esperar que o outro faça para que tudo aconteça. É que esse movimento comece a partir de mim, das minhas escolhas, da forma que eu encaro a minha vida física, da forma que eu encaro a minha vida espiritual. Todas as nossas escolhas no mundo físico implicam consequências espirituais. Não dá para fugir disso. Não dá para fugir de escolher amar o outro e isso refletir na eternidade. Também não dá para fugir de odiar o outro e isso refletir na eternidade. São escolhas, livre-arbítrio. É sobre isso, sobre livre-arbítrio. E cada um tem a vida que escolhe viver. Se é uma vida feliz, uma vida de amor, eu escolhi viver essa vida. Mas aí você vai falar assim, nossa, Débora, eu escolhi passar por tantas privações materiais, emocionais e sentimentais. Talvez até não tenha escolhido, mas é a forma e a condição que o seu espírito precisa para evoluir. Ressignifique, tenha resiliência. E lembre-se que a espiritualidade todos os dias nos assiste, nos intui, está ao nosso lado para auxiliar nesse processo, nessa encarnação. E não raras vezes coloca ao nosso lado anjos na nossa família, na nossa profissão, no nosso meio social para nos auxiliar nesse processo aí de evolução espiritual. Amar aos vossos inimigos é amar as nossas oportunidades para se evoluir, porque o mal que me faz mal não é o mal que o outro me faz, é o mal que eu faço ao outro. O meu julgamento, a minha consciência vai analisar as minhas intenções e não a intenção do outro. E quando eu me responsabilizo, eu não estou falando de culpa, tá? Eu não vou me culpar, eu vou me responsabilizar. A culpa te imobiliza, te faz estagnar no processo. Ah, eu fiz isso, meu Deus, né? A responsabilidade não. A responsabilidade é linda. A autorresponsabilidade é linda. Sabe por quê? Porque a autorresponsabilidade faz você entender que se você fez o mal ao outro, se você desejou o mal ao outro, você é capaz de ressignificar isso com você e com o outro. Você é capaz de pedir desculpas. Você é capaz de reparar os seus maus. A responsabilidade é linda. Quando eu me responsabilizo pela minha evolução, eu assumo a autoria da minha encarnação e da minha vida. E isso é maravilhoso, porque por mais que eu passe por dificuldades, eu sei que eu sou capaz. E aí eu lembro de uma mensagem que eu recebi na casa espírita que eu frequento, de um dos mentores, que eu trago e sempre que possível eu vou falar sobre ela. Que os mentores falaram comigo que eu tinha forças. E aí eu vou falar isso, gente, não porque eu sou especial, mas porque eu acredito que isso vale para todos nós, tá? Que eu tinha forças para me erguer das minhas quedas.
que as dificuldades que elas passavam na minha vida, elas tinham um propósito de me fazer evoluir, mas que ainda que eu não tivesse forças, a espiritualidade estaria ali para estender a mão e me auxiliar nos meus processos, mas que sozinha eu jamais estaria. Mas essa mensagem não é só para mim, essa mensagem é para você que está aqui agora nesse estudo, nesse domingo à noite, ou talvez você vai ver num outro momento. Essa mensagem é para você entender que nós não estamos sozinhos, que nós somos assistidos pela espiritualidade, e nós temos o nosso mentor, o nosso anjo da guarda que nos tutela, e que este mesmo mentor, que está ali 24 horas por dia, nos auxiliando, nos escuta, sabe das nossas dificuldades, sabe também das nossas qualidades, das nossas potencialidades. E olha que interessante, está sempre nos auxiliando nos nossos processos. Talvez a gente não recebe, não queira receber esse auxílio espiritual, mas ele está ali. A espiritualidade nos assiste, a espiritualidade sempre nos oportuniza crescer. Mas você está aproveitando essas oportunidades? Você está se queixando? Faça uma reflexão da sua vida. Talvez você esteja nesse momento passando pela maior dificuldade, pelo maior problema, pela maior provação. Mas eu vou fazer esse movimento com você aqui agora. Vamos fechar os nossos olhos. E vamos lembrar agora, e pode ser esse momento, o dia mais difícil das nossas vidas. As nossas dores, os nossos sentimentos, naquele instante. Passou. Passou e nós estamos aqui. Agora lembre, e eu quero que essa energia aqui fique no dia de hoje. O dia mais feliz da sua vida. O sorriso sincero, a energia de amor, a situação, a circunstância que a espiritualidade colocou na sua vida. E o quanto feliz você foi. Passou, não passou? Mas essa energia do amor e da alegria certamente foi a energia mais forte que predominou no seu ser. E é essa conexão, é esse momento que nós temos que buscar a transbordar as nossas alegrias e saber, como a mensagem que Maria encaminha a Chico, que tudo passa, mas o amor é eterno. E aí quando eu tenho uma frase que é interessante, que eu acredito que seja uma complementação de Chico sobre essa frase de Maria, que ele fala que tudo passa, exceto Deus. Deus é o suficiente. E aí com essa mensagem eu quero que você entenda, que você absorva o que foi estudado aqui hoje, essa necessidade da nossa responsabilização dos nossos atos, dos nossos sentimentos, do nosso amor, da nossa mensagem para o mundo, e que essa mesma responsabilização seja algo que nos edifique todos os dias e nos faça entender que cada um é responsável pelos seus atos, e que quando eu for ofendido, quando tentarem me ofender, que eu mentalize naquela pessoa, naquele instante, uma luz muito forte. Uma luz que representa o amor de Deus, o amor do Cristo, iluminando aquele ser. E que ao invés da raiva, do ódio, que eu sinta amor e compaixão por aquele ser em aprendizagem, por aquele ser que ainda não compreendeu a necessidade do amor do Cristo. E que naquele instante eu tenha em mim alguém que foi colocado na vida daquela pessoa, daquele ser, para amá-lo. Para dizer, olha, tudo bem que você não entenda a necessidade do bem e a necessidade do amor, mas não sou eu que vou te ajudar a distribuir essa energia de ódio, essa energia negativa. Eu quero que você entenda nesse instante que eu desejo que você sinta o amor do Cristo que faz parte de mim, que faz parte de você, resplandecer no seu coração.
E você não vai falar isso verbalmente, mas você vai sentir, o seu espírito vai vibrar nessa sintonia, nessa energia. E aí eu amo meu inimigo quando eu entendo as suas limitações espirituais, as suas limitações enquanto ser encarnado. E entendo que ele não é o erro dele, mas assim a potencialidade de crescimento espiritual. Antes de encerrar o nosso estudo, eu gostaria de agradecer a todos vocês que nos acompanham, que trocam essa energia de amor com a gente, essa energia de busca pelo conhecimento, de busca das verdades, para que nós saiamos dessa ignorância espiritual e resplandecemos enquanto seres eternos, enquanto seres imortais. E que possamos fechar os nossos olhos e agradecer ao nosso Mestre, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso guia e modelo. Possamos agradecer a espiritualidade, a Kardec, que através de um trabalho lindo nos possibilitou estar aqui hoje e aprender um pouco com o seu compromisso espiritual, com a sua dedicação com o Espiritismo. Que possamos agradecer a Deus pelas nossas existências, pelo dom da vida. Que possamos agradecer por estar aqui hoje compartilhando esse aprendizado. Meu muito obrigado a você que esteve aqui conosco e participe dos nossos estudos. Edifique seu espírito cada dia mais. Gratidão, um beijo no seu coração. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja no seu lar e no seu coração nessa noite e por todos os seus dias.